Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. Hoje vamos falar sobre: será que vale a pena comprar qualquer tipo de caixa de bobina? Como assim, Rodrigo? Talvez você esteja se perguntando. Por exemplo, nós temos vários tipos de caixa de bobina. Temos essas caixas de bobina aqui, tá vendo? Temos essas caixas de bobina aqui. Temos esse tipo de caixa de bobina aqui. No entanto, pessoal, às vezes não, normalmente é vendido vários tipos da mesma caixa de bobina. É o mesmo modelo, ela vai dar na sua máquina de costura. No entanto, você vai ver que às vezes ela é um pouco diferente, às vezes é um pouco melhor, a outra é um pouco mais frágil. Ou seja, existem dois tipos, por assim dizer, de caixas de bobina. Tem as caixas de bobina que são originais e as outras que são paralelas. Será que vale a pena investir em comprar uma caixa de bobina mais barato, automaticamente que ela é paralela, em vez de pagar às vezes até mesmo o dobro ou até o triplo do preço em uma original? Então, se você quiser saber sobre este assunto, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que você vai gostar. Mas caso você caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos e sou o criador do curso do Universo da Costura. Caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é muito simples. Só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site. Chegando lá, é muito simples, vai ter todas as informações que vocês precisam, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, temos dois números aqui do WhatsApp, só você entrar em contato conosco, tá bom? Lembrando que dúvida referente ao curso. Então vamos lá, pessoal, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, só para vocês terem ideia referente a valores de caixa de bobina, quando eu comprava essas caixas de bobina assim para poder revender, tinha dois tipos de caixa de bobina que eu mencionei para vocês. Então imagina o mesmo modelo, ela ainda idêntica, igualzinha, mas com valores totalmente diferentes. Só para vocês terem ideia, quando eu comprava, então agora mudou, né? Os preços são um pouco diferentes. Para as lojas, uma caixa de bobina eu conseguia comprar por R$ 1,90, R$ 1,95, por aí. Então era algo muito barato. E as lojas vendiam por R$ 10, R$ 12, dependendo da loja que você for comprar. No entanto, já existia simplesmente caixa de bobina que vendia para as lojas, só para você ter ideia, cerca de R$ 10, R$ 12, R$ 13. As caixas de bobina que eu estou falando, pessoal, é as caixas normais, tá? Essas caixas normais aqui, não essas. Essas aqui são bem mais caras, então não tem nada a ver com esses preços que eu estou mencionando aqui. Então, olha a diferença. Uma caixa que custa, para uma loja, R$ 1,90, um e pouco, e de repente uma que custa R$ 10, ou seja, quase 5 vezes o valor dela. Então, será que vale a pena comprar uma paralela do que uma original? Ou vale a pena investir numa original? Isso não só se baseia, pessoal, nesta aqui, tá? Todas as caixas de bobina, por exemplo, essas aqui, ó, tem paralela e original. O interessante é que você consegue reparar quando é uma paralela e quando é uma original. A composição dela muda, é bem interessante. Nessas daqui é mais fácil você descobrir, porque nela tem escrito a marca, por exemplo, Singer. Está escrito Singer, então mostra que foi a própria Singer que autorizou fazer ela. Então é original. Quando não está escrito nada, então significa que ela é paralela. Então, essas daqui você já vê diferença. Por exemplo, essas daqui, esse tipo de caixa de bobina, as outras originais são mais resistentes, são mais fortes. E essas daqui são mais simples, mais fino. Então, entra a questão, vale a pena economizar? Então, pessoal, eu como mecânico, como já vi bastante máquina de costura dando problema, eu não aconselho vocês comprarem caixa de bobina paralela, tá? Ah, Rodrigo, por que não? Lembre-se assim, pessoal, eu não estou querendo falar só para vocês comprarem original, porque vocês vão ser mais... porque as lojas vão ser beneficiadas, assim por diante. Não, não tem nada a ver com isso, tá? Até algumas peças paralelas realmente vale a pena. Mas referente à caixa de bobina, você vai ter dor de cabeça.
Vou dar um exemplo. Como que eu tinha essa loja, eu comprava essas caixas de bobina também. Então a pessoa que escolhia se ela quer original ou quer uma paralela, né? Ela viu o preço lá e ela escolhia qual que era vantajoso para ela. Então, só para vocês terem ideia, tinha caixa de bobina nova, chegava, tava no saquinho, tudo bonitinho, que quando eu ia testar, ou seja, quando eu testava, ela estava funcionando, estava tudo ok, ela já estava com problema. Olha para vocês terem ideia, já estava com problema. Então, como que eu sabia que a caixa de bobina estava com problema? É muito simples, pessoal. Você vai colocar a bobina aqui dentro, né? E você vai puxar a linha, né, da bobina. Então, se você vê que está muito leve e você apertar este parafusinho aqui da bobina para fazer a regulagem, eu tenho um vídeo no canal ensinando como faz, tá? Isso eu não vou mencionar aqui, que não é o objetivo aqui do vídeo. Ela mesmo assim ficava leve, ela não dava resistência, ou seja, a bolinha já vinha com problema. Então, tanto essa daqui, que eu mencionei para vocês, como essa aqui. Só para você ter ideia, teve um dia que eu fui dar uma manutenção na casa das pessoas, da casa de um cliente, e chegando lá, a caixa de bobina dela já estava com problema, precisava efetuar a troca. Aí, eu perguntei para a pessoa qual que ela queria, não, eu quero essa daqui, que era a mais barata, né? Tá bom. Mas eu estava indo fazer a manutenção, aí se torna um pouco diferente, né? Quando eu fui fazer a manutenção, eu coloquei fui tentar colocar a caixa, eu já vi que já estava com problema. A caixa de bobina nova já estava com problema. Aí eu peguei, coloquei uma outra, já ainda estava com problema. Aí eu coloquei a outra para ela, aí funcionou. Ou seja, é uma tentativa de acerto e erro. Mesmo que você compre uma que esteja funcionando, que esteja legal, ela vai dar problema muito rápido. Por exemplo, tem pessoas aqui no YouTube, no canal, que até menciona, a minha caixa de bobina, Rodrigo, por exemplo, essa daqui, né, especificamente essa daqui, fica saindo da máquina toda hora. Por quê? Porque a caixa de bobina já está com um problema e você precisa comprar uma outra. Então, se for optar, pessoal, sempre compre uma caixa de bobina original. Eu sei que às vezes pode ser um pouco pesada, um pouco mais caro, e realmente é mais caro, mas pelo menos você não vai ter dor de cabeça mais para frente. A única dor de cabeça você vai ter depois de muito tempo, entendeu? Muito tempo eu digo assim, não encare como muitos anos, porque a caixa de bobina vai depender muito do uso, como você manuseia a máquina e assim por diante. Mas tem caixa de bobina, coloca aqui nos comentários aqui, ó, para nós saber quanto tempo você está utilizando a sua caixa de bobina. Porque tem pessoas que já estão utilizando desde quando comprou a máquina. Então, mostrando que é uma caixa de bobina boa. Mas tem outros que já tem que trocar logo em seguida. Então, pense nisso. Compre caixa de bobina original. Não estou fazendo propaganda, não é nada com respeito a isso, é simplesmente para poder te beneficiar. E você que costuma dar manutenção ou é um futuro mecânico, sempre tente, quando você for, se você não tem uma loja física, quando você tem uma loja física, você tem que oferecer, né? Devido ao que tem vendendo, então você se põe lá na prateleira a pessoa que escolhe. Você pode até alertar se desejar, mas a pessoa que escolhe, normalmente as pessoas sempre escolhem a mais barata. Mas, no entanto, quando você for fazer a manutenção, sempre indique para o seu cliente a original. Sempre indique, porque pelo menos se você for lá na casa do seu cliente, por exemplo, e coloca uma caixa de bobina que não é original e começa a dar problema depois de um mês, 2 meses, o que ela vai fazer? Ela vai te ligar, falar que a máquina de costura ainda continua com problema e você trocou a peça com uma nova e não adiantou nada. Ou seja, às vezes você colocou a nova e era esse o problema, mas a caixa de bobina nova estava com um problema. Então, pense nisso. Compra as originais que realmente vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Essa dica referente à caixa de bobina. Então, um forte abraço e até nossos próximos vídeos.